Fala pessoal, vamos para mais um vídeo da nossa série Lendas do Bodybuilding. A gente vai falar de um atleta que foi oriundo dos anos 40 e 50. Ele chegou a vencer o Mister Universo, mas teve uma carreira relativamente curta. A gente vai falar hoje de Jack Dellinger, que nasceu em 22 de junho de 1926 em Oakland, na Califórnia. Bom, aos 16 anos o Jack começou a treinar na academia do Ed Yarik, né, que foi obviamente seu treinador, que é esse cara aqui, tá vendo? Tá aqui com a camisa da academia, né, em Oakland. Foi quem deu os primeiros passos ali na carreira do Jack Dellinger, né, que era um garoto muito franzino, com muita dificuldade de ganhar massa muscular. O Ed também treinou alguns atletas, né, que eram conhecidos nos anos 40, principalmente o Steve Reeves, né? Aos 16 anos, quando o Jack começou a treinar, ele já vinha sendo observado por atletas com maior experiência, né? E ele se inspirou, na verdade, em um atleta que foi campeão máximo, né, dessa geração, que foi o Joe Grimek. O Joe Grimek ganhou o Mister América em 1940 e 41. Logo na sequência, praticamente inutilizaram a sua participação do evento, porque sabiam que ele ia vencer de forma ininterrupta. Então bloquearam o acesso de todo campeão a retornar a competir no Mister América, e ele praticamente voltaria a competir apenas em 1948. E o Jack Dellinger se inspirou muito no Grimek para começar a competir. A academia do Ed também era uma academia de powerlifting, então ele obviamente teve essa base, né, de levantamento de força, os tipos de exercícios focados, né, na força. Então ele começou a ter um desenvolvimento muito grande, porém ele tinha uma dificuldade ainda de alcançar o volume nos quadríceps, né? O próprio Steve Reeves, né, chegou a dizer que se o Jack tivesse, né, ali os quadríceps do Steve Reeves, ele realmente seria um atleta completo, né? Ou seja, se o paralelo que o Steve Reeves fez foi o seguinte: se ele tivesse, né, os braços, peitoral, ombro do Jack Dellinger, ele seria um atleta completo, né? Tamanha era a evolução do Jack Dellinger na parte superior, porém o trabalho de perna ainda era um trabalho que ficava numa carência muito grande, mas ele chegou a corrigir isso anos mais tarde. Ele veio a treinar com o Guru dos Ferros, né? E na academia do Vince Gironda, ele teve até o Vince Gironda, ele gostava muito de batizar alguns exercícios com o nome dos seus atletas. E ficava conhecido assim, como foi, por exemplo, a rosca Scott, né? Conhecida porque o Larry Scott fazia muito essa rosca, não porque ele criou o exercício, na verdade quem criou foi o Vince Gironda, mas como ele executava muito esse exercício, ficou conhecido e batizado como a rosca Scott. E assim também foi com o agachamento, a Dellinger Squat, né, que o Arnold chegou a fazer muito quando ele foi para a academia do Vince Gironda ali no final dos anos 60, né, quando o Joe Wader trouxe ele para a América. Ele perdeu ali o Mister Universo da IFBB e foi enviado para a academia do Vince Gironda, e ele passou a executar muito esse agachamento, porque o Vince Gironda dizia que realmente ele não tinha pernas, né? Bom, a primeira competição do Jack Dellinger foi em 1946, e ele venceu. Na verdade, ele competiu 3 vezes e venceu as 3 vezes. Ele competiu no Mister Norte, na Califórnia, em 1946. Venceu, e a segunda competição foi o Mister América, de 1949. Né? Ele competiu, obviamente, com grandes nomes ali daquela geração, e aí, né, com a vitória ele realmente marcava o seu nome na história ali entre os grandes atletas da década, né? O Clarence Ross, o Steve Reeves, o Joe Grimek, que eram os maiores nomes daquela geração. Então o Jack Dellinger, com essa vitória no Mister América, né, ele realmente, e olha que foi a segunda competição dele, né? Então realmente ele tinha um físico excepcional,
um físico que realmente chamava muita atenção, não foi à toa que o Steve Hibbs fez vários elogios ao físico dele. Quando ele começou a melhorar o desenvolvimento de pernas, então ele chegou num físico excepcional. Em 1956 ele venceria o Mr. Universo da NABBA, e olha só, enfrentando nomes como o Bill Pearl, né, galera? O Bill Pearl foi sem dúvidas um dos maiores atletas dos anos 50 e 60, né? Enfim, é um atleta realmente que, na verdade, o Bill Pearl, ele foi considerado, né, juntamente ali com Reg Park, com Larry Scott, os maiores nomes dos anos 60. Ele foi talvez o maior nome do Mr. Universo. Em 1971, a NABBA realmente tiraria esse tema, né, mas enfim, o Joe Hader não permitiu que o Arnold competisse em Londres naquele ano, e o Bill Pearl venceu pela 4ª vez o Mr. Universo. Então eram nomes como o Bill Pearl que o Jack Dellinger vencia, né, galera? Ele poderia, obviamente, se tivesse continuado a sua carreira, ter feito um nome ainda muito maior, quem sabe aí competir no Mr. Olympia. A gente está falando de dos anos 50, né? Mas enfim, ele tinha 23 anos aqui, ele estaria ali com 33 anos, de repente, ali para competir no Mr. Olympia. Seria um atleta que faria à frente, talvez uma maturidade muscular que ele obviamente alcançaria até os anos 60, seria um atleta para realmente fazer frente ao Larry Scott no Mr. Olympia. Mas enfim, ele se aposentou, né? Foi se dedicar, na verdade, à sua família, ele se casou, e aí, galera, o que acontece? Ele teve um filho, né? E ele deu o nome do seu filho, o seu maior ídolo, né? O Joe Grimek, né? Então o garoto Joe, né, era o maior presente que o Jack tinha. Ele se aposentou dos palcos, enfim, encerrou a sua carreira, porém nunca abandonou de fato o fisiculturismo. Ele abriu a sua própria academia e passou a ensinar outros aspirantes a bodybuilders, né, a experiência que ele havia adquirido nos anos 40 e 50. Já mais velho, né, o Jack Dellinger teve talvez o que foi a sua maior decepção na vida, a sua maior tristeza. O seu filho, né, aos 42 anos de idade, faleceu de hemorragia cerebral, e anos mais tarde, em 1992, o próprio Jack Dellinger morreu de ataque cardíaco. Então esse foi o fim trágico e triste desse atleta, que obviamente teria, se não tivesse se aposentado, uma carreira duradoura, seria com toda certeza campeão de grandes eventos, quiçá até Mr. Olympia, tendo em vista que ele competiu em 3 campeonatos apenas e venceu todos 3, mas infelizmente abandonou a carreira muito cedo, com 23 anos de idade. Eu espero que você tenha gostado de mais esse vídeo da nossa série Lendas do Bodybuilding. Não deixe de curtir, de deixar o seu melhor comentário, e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço, pessoal.